Olá pessoal, como eu disse e anunciei, hoje eu queria falar um pouco para vocês e seguir complementando sobre o que eu já abordei em outro momento, sobre a forma que a antroposofia encara os sentidos humanos, né? Eu já disse que é uma maneira bem mais ampla, ela amplia essa forma de visão do sentido humano que a nossa medicina alopática ocidental entende, né? Que a nossa medicina especificamente acha que a gente tem 5 sentidos, que todo mundo sabe, né? De audição, visão, tato, paladar, mas a antroposofia entende que a gente tem 12, e eles são muito bem explicados, e hoje eu gostaria de falar, já que no outro momento eu falei dos sentidos primários, ou mais básicos, ou apenas mais físicos, que não deixam de ter importância elevada, mas é por uma sequência de desenvolvimento e na forma que se entende o ser humano na antroposofia. O ser humano ele é trimembrado em todas as suas formas de manifestação. E assim é nos sentidos. Eles são 12, eles são divididos em 3 grupos de 4. E agora, hoje, eu gostaria de falar dos intermediários. E por que intermediário? Na trimembração humana que a antroposofia traz, ela entende que a gente tem, de forma bem ampla, e dentro disso tem mais, se disseca mais isso, mas a gente tem o nosso sentido neurosensorial. O ser humano é dividido no polo neurosensorial, no polo do equilíbrio ou do respiratório e no sistema metabólico e locomotor. Então, nos sentidos também tem aqueles que eu falei que são os primários, mais físicos, e aí vem os intermediários. Esses intermediários, dos quais eu falarei hoje, eles basicamente, assim como o nosso sistema do equilíbrio, né, o sistema respiratório, na trimembração humana, eles têm a função que meio que de coordenar a interação do ser humano, do eu mais íntimo, daquele ser humano mais sublime, mais transcendental, com o mundo físico, né? Então, assim, esses intermediários, eles são o olfato, o paladar, a visão e aquilo que a antroposofia chama de sentido térmico. E aí eu vou explicar um por um, nessa forma ampla de enxergar da antroposofia. Em primeiro lugar, gostaria de falar do olfato. O olfato para a antroposofia não é pura e simplesmente, ele tem um entendimento bem mais no sentido anímico dessa situação, porque ele não é pura e simplesmente sentir o cheiro, né? Esse sentido puro e simplesmente neurológico. Na antroposofia, cresce, inclusive faz uma análise observacional bem guetanística, né? Trazendo os conceitos e a forma de análise que Goethe trazia da seu sentido observacional das manifestações dos fenômenos na natureza. Dentro dessa visão guetanística, o simples fato da gente ter o nariz, o ser humano, uma evolução dos mamíferos, ele ter o nariz assim, como um órgão extra, fora dos outros, isso por si só já demonstra a importância e um passo à frente que o ser humano deu em relação aos outros mamíferos, por exemplo. Porque nos outros, as pessoas podem se perguntar, mas também tem nariz? Não. Eles têm o focinho, né, que ele é acoplado ao maxilar superior. Então, o ser humano é que houve essa separação. O maxilar superior continua ali como estrutura óssea, e aí sim criou-se essa estrutura do nariz, que talvez seja a estrutura que mais dê particularidade, especificidade à fisionomia do ser humano. Se você quer realmente mudar totalmente a fisionomia do ser humano, vai haver mudança na estrutura do nariz, haja visto que é feita aí hoje pela nossa medicina, né, alopática, a cirurgia plástica. Talvez seja o que mais se mexa nas pessoas que querem fazer uma mudança dessa fisionomia. Bom, e no entendimento, inclusive, da embriologia do sistema olfatório humano, do nervo olfatório, em cima da placa do osso etimoidal, que é um osso que tem aqui que separa o cérebro, vamos fazer assim, do sistema maxilar ósseo, em cima da placa etimoidal tem uns forames, uns pequenos furinhos, onde se introduz ali as fibras do nervo olfatório, né, que tem um bulbo olfatório, uma parte mais alargada, e que depois ele se transmite lá para o interior da caixa craniana, o nervo olfatório, onde vai levar para o cérebro na área da sensação olfatória. Bom, mas isso seria muito entrar em anatomia, em fisiologia, coisas muito específicas. O que se tem é que, analisando dessa forma
de observação guetanística, a antroposofia entende, o Steiner, que foi quem trouxe a antroposofia para o mundo, entende o sistema olfativo como de suma importância no desenvolvimento evolutivo e na chegada desses corpos suprassensíveis do ser humano na Terra. E com isso, ele está muito relacionado com a noção que o ser humano tem, porque quando os animais usam, como os animais usam o olfato para caça, para sentir e saber aquilo que é bom, que é ruim, o ser humano ele transcendeu isso e trouxe para o sistema olfativo, quando ele é transmitido para o sistema neurológico e para suas interpretações suprassensíveis, o sistema olfativo ele é como que se fosse uma entrada e, quando bem treinado, um despertar do sentido do humano, da moralidade. Ou seja, através do olfato, o sistema humano neurológico se conecta com os sentidos superiores e desperta nele os sentidos daquilo que talvez seja uma das coisas mais ditam o convívio em sociedade, que são os sentidos da moralidade, daquilo que é do certo e do errado. Isso é tão importante no desenvolvimento das nossas crianças, e eu continuo esse assunto de hoje falando sobre nossas crianças, porque dentro da pedagogia antroposófica, eles prezam muito pelo estímulo adequado do olfato dessas crianças na formação e no despertar dessa moral, que é algo que vem do espírito, né? É muito além de uma questão só religiosa ou imposição ética, baseada em leis de acordo com a sociedade. Isso é a moral, é aquilo que está na nossa consciência. E isso é despertado e trazido e treinado no ser humano através de um estímulo adequado olfatório. Esse estímulo pode ser tanto passivo quanto ativo. O passivo é você manter essas crianças hoje, desde da idade mais tenra, em ambientes que sejam limpos, que tenham bons estímulos de odores, convive com odores da natureza, que são as essências do que se traz, daquilo que é divino, e essa criança não tendo acesso constante àquilo que são os odores desagradáveis. Por exemplo, a gente sabe que o sistema olfatório, quando ele funciona através de hiperestímulo, e em determinado momento ele cessa, e mesmo que haja esse estímulo, ele não mais é despertado, quando aquilo passa a ser constante demais, meio que cansa e ele tem um bloqueio naquilo. E também através da observação é o que se concluiu do porquê que as pessoas em geral falam: eu não sinto o meu cheiro. Porque ele estando sentindo aquilo de maneira constante, o próprio sistema olfatório ele bloqueia. E ele, ao bloquear, ele cria um empecilho para que haja o desenvolvimento desse nível superior da razão do sentido do olfato. Então, quando você tem uma criança, por exemplo, você também pode citar outro exemplo, é o tabagista. O tabagista tem uma coisa que o cigarro, ele talvez seja algo assim, uma das piores formas de odores que foram trazidas para a humanidade, né, pelo excesso de substâncias maléficas ali. E a pessoa que vai tendo contato direto com o cigarro, ele perde muito do olfato e do paladar. Isso é sabido, você pode conversar com qualquer tabagista. Então, a forma passiva de você, por exemplo, estimular o desenvolvimento olfativo adequado da criança é evitando que ela tenha contato na sua vida cotidiana, lógico que uma vez ou outra vai ter, mas que isso não seja uma constante com esses odores maléficos, desagradáveis, né, de lugar sujo, de substâncias em situação de putrefação, cigarro. Então aí entra já uma orientação até de saúde pública, que ao você estimular de maneira inadequada as nossas crianças, tendo contato, por exemplo, com o tabagista, então que ouçam e os pais, e você não só bloqueia o desenvolvimento neurológico do sentido do olfato, como você deixa de elevar o pensamento dessa criança a níveis superiores de desenvolvimento da moralidade. E uma forma ativa, eu falei da forma passiva, que é evitando o contato com substâncias ruins, é você treinar o olfato, não só da criança como do adulto, treinar o olfato com substâncias que venham da natureza, né? Da natureza por quê? Que sejam essenciais, que sejam realmente manifestação das divindades, né? Do que é de divino, do que é de energia pura. Aí entra algo que um dia gostaria muito de falar aqui no podcast, que é, por exemplo, você ao treinar, você não só estimula
olfato fica mais refinado, como eu disse, num nível superior, você aumenta a capacidade dessa criança que vai crescer e virar um adulto, do discernimento entre as coisas morais e amorais. E a gente sabe muito bem, de novo estou refletindo isso para o nosso meio, nosso desenvolvimento social, o quanto a nossa sociedade tem sofrido por falta de pessoas com discernimento da moralidade. A gente não precisa nem falar nada no nosso dia a dia, você vê isso aí todos os dias, no cotidiano, e principalmente a manifestação maior dessa amoralidade que está a nossa gestão política, né? Em todos os âmbitos, nacional, estadual e municipal. Especificamente a gente pode, aqui em Unai e região, a gente pode citar muito bem situações aí que são óbvias e que a gente fica impressionado com a ausência de sentido da moralidade. Talvez seja porque essas pessoas tenham tido odores desagradáveis na vida, lógico que isso também é um estímulo, ou a falta de um estímulo para uma saúde adequada. E como eu ia dizendo, talvez um dia trazer aqui no nosso podcast, que a gente pode gerar não só saúde física, psíquica, como também nesse sentido mais superior, estimulando tratamentos com essências, óleos essenciais. E é muito importante que esteja discernindo as pessoas que estão nos ouvindo que cheiro bom, até no nível só neurológico, não quer dizer que seja cheiro puro. É importante saber que 99% dos perfumes, eles têm como forma de fixação da essência, eles usam substâncias que são retiradas das fezes. Então você imagina, isso num sentido bem mais superior, o seu sistema neurológico consegue discernir isso, apesar de você não trazer para a consciência, isso lhe traz um desenvolvimento inadequado desses níveis superiores de elevação, de forma de elevação humana, né? Quando no fezes humana, que usa para esses fixadores desses perfumes, os mais caros são utilizados uma substância que se chama âmbar, que é retirado, né? O âmbar é um resquício de fezes de baleia. Você imagina, isso ali está lá na essência da essência que você acha que é o perfume bom. Então, quando eu falo trabalhar essas crianças de forma ativa, é buscar, de repente, usa uma fenda, pega essências de plantas, odores de flores, para ela discernir uma da outra. Isso tudo é trabalhado num sentido, na antroposofia, com uma forma de estímulo anímico, para que essas crianças tenham um desenvolvimento adequado desse sentido que está no grupo dos intermediários e que é muito importante para o desenvolvimento psíquico e espiritual. Então a gente falou do sentido olfativo, eu gostaria de falar também do paladar, né? O paladar que todo mundo sabe da importância. A gente na verdade, o alimentar-se não é pura e simplesmente se fazer uso de uma quantidade X de nutriente. Se fosse assim, você virava no seu horário de almoço, no seu café e falava, agora eu vou comer um pedaço de carboidrato, um pedaço de proteína, um pedaço de glicose, que é energia, de carboidrato, de gordura. E não é assim. Você, quando alimenta, você vai lá e busca o seu alimento. E o alimento, ele tem uma relação muito grande com a questão da pessoa, do meio social que ela vive. O alimento é quase que talvez seja uma das demonstrações humanas maiores de um efeito cultural, social e cultural. Então ele tem essa relação grande. E o alimento passou a ter essa relação a partir quando o ser humano começou a processá-lo de uma forma mais artesanal. Isso surgiu após o uso do fogo, né, que é de alguns milhares de anos para cá. Então o fogo teve essa relação com o preparo alimentar e o estímulo dessa noção cultural. Ou seja, isso é uma visão também da observação guetanística, comportamental e antroposófica da humanidade, que relaciona muito essa questão alimentar, não só ao gerar e proporcionar saúde, ou, se feito de uma forma adequada, gera doença. Ele tem um fundamento cultural, né? E isso é demonstrado depois com os estudos observacionais, que quando bem estimulado essas crianças, no decorrer da vida, com estímulos de alimentos, com alimentos que têm uma associação cultural e que tem a relação do fogo. O que é essa relação do fogo como energia do desenvolvimento humano? O fogo, não só simbolicamente e nem energeticamente, só pura e simplesmente trazendo aquela energia do calor, ele tem uma relação profunda com a criação do homem como um todo.
Está entre os 4 elementos de todas as medicinas mais antigas e mais sagradas, vamos dizer assim. O fogo está entre os elementos que nos constituem, né? O fogo como energia e como simbolismo de ação. Então, o fogo, como forma de preparo, isso leva-nos a uma conclusão assim: o alimento tem que ter o seu preparo. Onde que eu quero chegar isso tudo? Unindo a questão da alimentação, o estímulo adequado de sabores diferentes relacionados com os fatores culturais e relacionado com esse agir, preparar, estar ativo no preparo do alimento. Isso está muito relacionado com o desenvolvimento humano em muitos níveis. Não é pura e simplesmente o adquirir o grau certo da proteína, do carboidrato e da gordura para ter a formação física adequada. Isso tem a ver demais com o desenvolvimento suprassensível humano, espiritual, social e psíquico, né? Então, é necessário que os alimentos, quando mal preparados ou preparados de uma forma artificial, como a gente tem visto aí hoje na sociedade, a coisa muito já vem preparada, aquecida de uma forma artificial, que não pelo fogo, pelo calor natural, são alimentos que não têm energia vital. E talvez seja uma das grandes causas da gente ver também a nossa sociedade assim, tão hipnotizada, tão sem fogo para agir no mundo e agir no mundo com o seu eu, né, e trazer algo que seja produtivo e evolutivo. Então, o preparo do alimento com o multi-estímulo com alimentos naturais, de origem mais natural, isso é essencial para o desenvolvimento humano. Steiner dizia o seguinte: o correto estímulo da alimentação, com o preparo adequado, com alimentos de origem natural cultivados de uma forma adequada, sem ofender tanto a natureza, ele tem a relação cultural, e isso leva, com esse estímulo adequado, a um desenvolvimento também cultural do ser humano. Isso vem desde quando o ser humano, como eu disse, começou a usar, preparar mais o alimento, e ele foi levando ao desenvolvimento cultural. E a ausência disso, como eu ia dizendo, que o uso de produtos muito industrializados, enlatados, o cultivo inadequado dos alimentos, a forma de esquentar com energias elétricas ou ultrassônicas, o micro-ondas, né, que a gente sabe que tira a energia vital dos alimentos, a ausência desse estímulo adequado do que o alimento pode levar a um sentido de desenvolvimento cultural humano, talvez tenha muita relação, como a gente tem visto aí, né, na nossa sociedade. A forma agressiva com que as pessoas têm se manifestado e o declínio da nossa cultura como um todo, né? Eu não preciso demonstrar e dar exemplo de como anda a nossa cultura, né? Vão nos restringir aqui ao Brasil. Olha a qualidade do que se expressa hoje, por exemplo, nos nossos sons, nas músicas. Que coisa! Olha também a forma que as pessoas comportam nos relacionamentos interpessoais e sociais. A violência das palavras, a forma brutal dos relacionamentos. Isso tem sim relação com esse desenvolvimento cultural, que tem uma relação direta com a forma de alimentar. Então, o paladar, como eu ia dizendo, um sentido intermediário desse grupo de 4 que eu estou citando, e que tem muita relação com o desenvolvimento cultural humano, e que está tão degradado na nossa sociedade. Eu já falei aqui em outras situações, escolas, hoje onde eu moro aqui, que se estimula alimentar com refrigerantes, produtos enlatados, embutidos, salsicha. Hoje já existe no mundo um movimento tentando reverter isso, que é o estímulo à alimentação orgânica, o uso de essências, óleos com prensados a frio. Tudo isso mantém a energia vital, mas ainda há muito o que se corrigir, né? E isso é sim causa de um desenvolvimento cultural abaixo do nível como a gente tem visto aí na nossa sociedade. Bom, falando do paladar, outro sentido importante que eu gostaria de dizer é o sentido da visão, né? O sentido da visão na antroposofia não é visto pura e simplesmente como um estímulo neurológico e que você forma uma imagem, mesmo porque
A nossa própria medicina alopática já entende, nos estudos de neurociência, que a visão é algo muito mais complexo. Existe um ponto cego aí que não se explica direito como as coisas acontecem. O que se sabe, e é bem complexo, existem várias formas de entender como se enxerga o todo, mas o que se sabe é que neurologicamente existe uma inversão, uma sequência de imagens, que eu daria aqui uma aula de umas 3 horas para explicar só a visão neurológica disso. Mas isso é bem mais complexo, não vem ao caso, mas é muito importante saber que, por exemplo, eu já citei Goethe aqui. Goethe foi um gênio da humanidade, seria bom qualquer um ver, e ele tem um trabalho, um escrito que é o Tratado sobre as Cores, o estudo das cores que ele fez. E ele fala uma coisa muito interessante: o ser humano não consegue enxergar a luz pura, a luz como é de origem, a luz solar, que é a que nos ilumina aqui nesse nível planetário, que é a luz que transcende do coração crístico. Essa luz o ser humano não consegue olhar para ela diretamente. Ele consegue enxergar cores através, e as cores surgem de um contraste. Ele ainda cita que é de uma guerra que existe entre a luz, seja ela como uma visão pura e simplesmente de energia, ou como algo que transcende, que vem da divindade, da criação, do espírito crístico. As cores, que é como o ser humano consegue enxergar, na verdade é resultado de uma briga entre essa luz divina e as trevas. Olha que interessante, que bonito. E a nossa neurociência já consegue mostrar que realmente a gente só consegue enxergar todas as formas porque existe um contraste. Para cada estado luminoso tem que ter um contraste obscuro ali para se criar uma imagem. E é tão interessante que Goethe também dizia, nesse tratado sobre as cores, e Steiner corrobora com ele, que a gente para cada estímulo e imagem óptica formada, existe uma contra-imagem, uma parte negativa formada na mesma proporção. Então, para todo estado luminoso, existe um estado obscuro. E isso é que esse contraste é que nos leva a conseguir formar imagens, que na verdade existe o estímulo neurológico, mas essas imagens são formadas num nível que transcende só o neurológico. E o que a gente enxerga, segundo Steiner, na verdade, o sentido da visão, ele é essencial para a vida e para o total estabelecimento do eu, desse seu espírito crístico da humanidade aqui nessa fase de vida. Ele é essencial porque é uma forma do contato do eu se sentir separado do todo, entender que esse todo existe e, ao mesmo tempo, para ele ou enxergar, ele tem que ultrapassar enxergar não é pura e simplesmente ver. Enxergar trata-se, como está lá, é bíblico, né? Que é você, na verdade, transcender o neurológico e passar a enxergar. Com a visão, você meio que tem um órgão etérico que tateia aquilo que você está vendo. E você passa a ter uma interpretação baseada no sentido evolutivo e no estado evolutivo que você se encontra. É tanto assim que existe uma forma de pintura que trabalha esses contrastes para as pessoas. Cada hora que olha, interpreta de uma forma, que é o Gestalt, né? Que é uma forma de pintura. Aquelas pinturas, aqueles desenhos que você olha de um jeito, parece que você está vendo uma taça. Aí você olha de outro, parece que são duas faces se encontrando. Ou não, você olha de um ângulo, você vê uns riscos que parece uma menina jovem com o cabelo preso. Você olha de outra forma, parece que é uma senhora idosa. O que é isso? O desenho é o mesmo. O que muda é a forma até onde você consegue interpretar e tatear aquela figura, aquele contorno e refletir isso dentro das suas interpretações. Qual a importância disso? Ela é essencial. Steiner diz que sem o sentido da visão totalmente desenvolto, você na verdade não consegue ter a noção sua de estar aqui nesse planeta, nessa fase, e a noção desse ser individuado que faz parte do todo, mas que consegue tatear, interpretar e crescer com ele. Então, o sentido da visão na evolução espiritualista humana, ele é essencial. E faz parte do tratamento e desenvolvimento das nossas crianças e do ser humano como um todo, o estímulo a algo visual que seja crescente e que sejam fontes de luz, novamente eu insisto nisso, vindas da natureza.
Porque a partir do momento que você tem esses estímulos com luzes artificiais, com aqueles pixels estimulando a 1000 por hora, você leva isso já sabidamente a um desenvolvimento neurológico perturbado, vamos falar assim, é nocivo para o estado neurológico das pessoas, seja criança, seja adulto, mas também leva a um desenvolvimento de uma captação de luzes que não são luzes na sua essência, né? Essa luz essencial está na natureza, no contraste que a natureza nos traz e da forma que ela cria esses contrastes de todas as formas, e isso sim leva a um desenvolvimento adequado do seu estado de visão, né? Que leva o ser humano a esse estado de introspecção. Então, na verdade, ele vê o todo, entende no eu dele, intuitivamente, que ele está lá, individuadamente, sentindo isso tudo, e isso leva a um estado de introspecção com o desenvolvimento do sentido intuitivo, do estado de desenvolvimento da alma da consciência, que é o que a gente está nessa fase aqui, planetária, de desenvolvimento, para elevar o estado da alma da consciência e aí sim buscar estados mais elevados de convívio social. Bom, falando desse sentido intermediário da visão, desculpa, tive uma intercorrência aqui, a gente parte para o quarto sentido desses sentidos intermediários, que é o sentido térmico, que é, dentro da nossa medicina, né, nos nossos estudos, é muito difícil. Ele é tão complexo que ele não é bem definido, tanto é que ele é colocado junto com o tato. E vê-se isso dentro dessas escolas mais holísticas, que entendem o ser humano de uma forma mais ampla, como é a antroposofia, como é o sistema ayurvédico, como é o yoga. Ele entende o sentido térmico como algo assim totalmente diferente, tanto é que a nossa ciência não tem um órgão específico para o sentido térmico. Existem nervos e sistema neurológico isolados que não fazem parte de um sistema global, que são nervos específicos só para sentir as temperaturas. E a temperatura do corpo humano, ela é essencial para a vida. E esse essencial para a vida, se a gente crê, e é mais do que comprovado, que existe um sentido anímico no corpo físico para estarmos vivos, a gente entende que o sentido térmico é essencial. Como eu estou falando, ele é essencial e ele tem que ser de forma correta, estimulado e preservado. Porque caso não ocorra, você não tem ação anímica sua, que vão falar assim, o seu eu, seu espírito, sua alma e sua energia etérica. O ser humano não tolera extremos de temperatura, seja para cima ou seja para baixo. É interessante que ele tem quase que 10 vezes mais nervos e terminações neurológicas para os estímulos de baixa temperatura do que hipertemperatura. Por que isso? Baixa temperatura é incompatível com o estado espiritual. O calor foi a primeira energia da evolução humana que trouxe a condição para que tivéssemos essa entrada do nosso espírito crístico para vivenciar. Tanto é que o sentido térmico, a expressão dele anímica, é quase que mais ou menos a mesma coisa que se tem na sensação física. O que eu estou querendo dizer? É necessário, a necessidade de um calor ativo e saudável na vida da pessoa não é só para aquecer e se sentir bem e confortável fisicamente. Isso se expressa da mesma forma nas questões anímicas. Então é assim, a criança criada em ambientes gelados, seja ele só de temperatura ou no estado anímico e psíquico, né, um ambiente frio que só tem aquela disciplina muito rígida, uma forma de expressar a disciplina só impositiva e não explicativa, isso leva a um desenvolvimento de crianças com baixo desenvolvimento neurológico, isso comprovado, e um desenvolvimento da capacidade imaginativa, do desenvolvimento do raciocínio mais lúdico, e aí crescer como seres humanos mais criadores, capazes de agir no mundo de uma forma mais criativa, salutar, com calor e amor. Ou seja, o ambiente da criança crescer, ela deve ter o calor físico, mesmo porque a própria medicina nossa, a medicina ayurvédica preza muito, a medicina chinesa preza muito pela preservação do calor físico, a temperatura, porque ela entende que você vai perder nesse calor próprio, que é o calor anímico, o calor do fogo interno, você gera muita doença, além de propiciar outras que te invadam.
Então, a necessidade de ter o calor físico, preservando o nosso calor corporal, e o calor anímico, a criança que é criada num ambiente que é acolhedor, que é de carinho, essa criança comprovadamente se torna um adulto mais saudável, mais inteligente, mais capaz de produzir, de evoluir e de imaginar. Bom, eu acho que os 4 sentidos intermediários é isso que eu queria falar, é bem resumido, eu tentei simplificar conceitos, porque realmente introduzir isso para o público leigo é muito difícil. A antroposofia, existem compêndios a respeito disso, e é muito complexo. Depende do entendimento da neurociência, depende do entendimento da visão antroposófica mais abrangente. Então eu espero que eu tenha orientado de forma adequada para despertar nas pessoas a necessidade desse trabalho com as essências do ser humano, né? Buscar a visão e o olfato daquilo que é saudável para nossas crianças. Isso gera saúde, gera moralidade, gera nível cultural, gera estado de introspecção e intuição quando você proporciona estados visuais adequados, e gera o calor anímico humano através do acolhimento, que vai transformar a humanidade em uma sociedade, trazer sociedades mais culturalmente evoluídas e mais amáveis, né? Com mais compaixão. Isso eu acho essencial trazer aqui no nosso podcast, porque eu estou só dando uma introdução sobre quão amplo é o que a gente quer abordar e a nossa contribuição para que a sociedade busque essas questões mais raiz, né? Vamos falar assim, porque isso é essencial. Eu acho que as nossas crianças, os nossos adolescentes hoje, são reflexo do quanto estão sofrendo a carência desses estímulos adequados para o desenvolvimento. Tudo bem? Muito obrigado. Por hoje é só. Um abraço.